Bom dia, glórias a Deus. Vamos começar a estudar o livro de Hebreus. Eu já fiz uma introdução do livro, né? Um dia anterior. Hoje nós vamos resumir o capítulo 1 de Hebreus, que o título fala assim, que o Filho é superior aos anjos. Esse capítulo 1 de Hebreus, ele tem só 14 versículos, lindo, maravilhoso, e nós vamos ver aqui o autor do livro de Hebreus, ele faz uma descrição ou uma dissertação sobre Jesus Cristo como o escolhido, aquele que é superior a todos e aos anjos, como está escrito aqui, né? Cristo, ele é o escolhido, e eu quero ler até o versículo 3, que fala assim, capítulo 1, do 1 ao 3, fala assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, o Pai, ele é fez de Jesus o seu escolhido. O Pai escolheu seu Filho para ministrar, amados, em 4 áreas de total importância das nossas vidas, falando por revelação. No Antigo Testamento, é o que está escrito aqui no capítulo 1, verso 1, que no Antigo Testamento Deus revelou-se através dos seus mensageiros, através dos profetas. Verso 2, ele fala assim, olha, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então nós vamos ver aqui na criação, já na criação, né? No Antigo Testamento, Deus se revelou através dos profetas. No Novo Testamento, Deus revela-se através do seu Filho Jesus, o Messias, o enviado de Deus. E ele fala aqui também sobre a criação, que Jesus estava com o Pai lá na criação, na parte B do versículo. Vou ler novamente o versículo 2. Mas nesses últimos dias, quer dizer, agora no Novo Testamento, né? Falou-nos por meio do Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, na parte B do versículo, olha, e por meio de quem fez o universo. Se você for lá no livro de Gênesis e ler o capítulo 1 todo de Gênesis, você vai ver que lá na criação estava o Pai, Criador, o Filho, o enviado, que seria o enviado para trazer ao mundo salvação. Jesus estava com Deus na criação. E ele fala claramente aqui, na parte B do versículo do capítulo do versículo 2. E no versículo 13 ele fala assim, olha, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E ainda na parte B ele fala assim, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É no trono de Deus, que foi preparado por Deus para Jesus. Ele está assentado à direita do Pai, reinando sobre, diz a Bíblia, principados, potestades e governos. Jesus é o governo. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver aqui, falando sobre a criação. O Filho fez o universo, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. O Filho, ele sustenta o universo, né? Que está na parte, capítulo 1, na parte B do versículo 3. E aqui ele fala da representação de Jesus, que ele é o brilho da glória de Deus. E exalta, né? Ele exalta ao Senhor Jesus como expressão de Deus, né? E fala também da purificação, que Jesus é o brilho da glória de Deus, a exata expressão de Deus. E nesse capítulo ele fala que Jesus, ele morreu para nos purificar dos nossos pecados. Jesus Cristo, aquele que é superior, Cristo é superior a tudo e a todos. E ele fala aqui, a partir do versículo 4, que ele é superior aos anjos. É lindo demais, eu quero ler também. Ele fala assim, olha, tornando-se
tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aqui a palavra falando para nós que Cristo ele é superior aos anjos, né? Superior em tudo. O Pai declarou isso, que Jesus é seu filho, único filho, unigênito. Aqui está assim, que Jesus é seu filho, está no singular, não é filhos. Jesus, ao vir ao mundo, morrer na cruz por mim e por você, nos salvou, e fomos adotados por Pai através de Jesus. Então, Jesus, Filho único, unigênito de Deus. E nós, filhos de Deus, através da pessoa amada do Senhor Jesus Cristo, amém? E ele fala também, aqui nesse capítulo 1, que ele, Jesus, tem um reinado eterno. E ele fala que Deus prometeu colocar todos os seus inimigos sob os seus pés. No verso 14, que eu quero ler para finalizar, que é do 13 ao 14, ele fala assim para nós, 13, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? É uma pergunta. Aí ele fala assim, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de dar a salvação? Aqui ele está falando dos anjos. Então Jesus é superior aos anjos. E nós sabemos que Deus designou os anjos para ministrar a nós, para nos ajudar. Porque os anjos, a Bíblia fala claramente aqui no verso 14, que eles estão em toda parte. Embora eu e você não possamos vê-los, né? Mas nós podemos ver através da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? No Salmos 91, eu amo esse trecho que fala assim, que nos ensina que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar, nos proteger em todos os nossos caminhos, em todos. Os anjos vão sempre nos ajudar quando nós estivermos em obediência à palavra de Deus. Os anjos não nos ajudarão, amados, se nós desobedecermos a Deus ou vivemos uma vida, sabe, muito egoísta, muito egocêntricos. Mas quando eu e você declaramos a palavra de Deus, andamos na vontade de Deus, os anjos sempre vão entrar em cena, ajudando-nos mais do que você e eu podemos imaginar. Então esse capítulo 1 de Hebreus fala da superioridade de Jesus, que ele é superior aos anjos. Isso é tremendo, é maravilhoso. E eu quero falar para vocês que você e eu podemos orar, buscar entendimento, discernimento na palavra. Porque aqui em Hebreus está nos ensinando sobre coisas que são superiores. E essa palavra foi escrita exatamente para os crentes, como eu falei lá na introdução. Nós vamos nos prender na palavra. Nós vamos conhecer a Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo através da palavra escrita. Porque a palavra escrita é Jesus Cristo de Nazaré. Essa Bíblia que você muitas vezes tem ela na mão, que você leva para a igreja. Quando você toca na Bíblia, você está tocando em Jesus. Quando você lê, quando você ouve a palavra, você está ouvindo a voz de Deus que fala com você e comigo. Então, nós temos que ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, através do nosso amado Espírito Santo, para que nos dê entendimento, para que abra os nossos olhos e para que revele Jesus ao nosso coração. Então, eu e você vamos continuar esperando, crendo, confiando em Deus, na sua palavra, porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos faz crescer em conhecimento, em sabedoria, em revelação, em discernimento. Nunca leia a Bíblia como um livro qualquer. Leia com amor, com dedicação, estude, porque é a voz de Deus, porque é a boca de Deus que fala conosco. Amém? Eu quero pedir a vocês que estudem esse capítulo. Só tem 14 versículos e é lindo. Aqui, o autor do livro de Hebreus, ele está
apresentando, fazendo uma dissertação, contando a história de Jesus para você e para mim. E conhecer a Jesus é a melhor coisa que eu e você podemos conhecer neste mundo físico que nós andamos. Em nome de Jesus, amém? Guarde essa palavra, reparta com muitos. Eu preciso que você entre nesse canal. O YouTube está pedindo para que eu possa continuar ensinando aqui, que eu tenha mais seguidores. E eu tenho orado para que Deus trabalhe em nosso favor. Porque o canal do YouTube aqui comigo é só para ganhar almas. Eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero que o Evangelho de Cristo seja propagado até os confins da terra, como Jesus falou para os discípulos, né? Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Que você seja boca de Deus juntamente comigo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.